corações puros. Queremos sua glória, Senhor. Queremos sua glória, Senhor. Glória a Deus, maravilha! Maravilha, povo de Deus, amigos ouvintes aí da Rádio Eloí, uma boa tarde para você. Nós estamos aqui com a programação Compartilhando Vida e os irmãos que estão no Facebook agora, paz do Senhor, seja bem-vindo para participar aqui das bênçãos da programação Compartilhando Vida. Nós estamos agora, glórias a Deus, em mais um dia de programação. Agora são exatamente 13 horas e 22 minutos e chegou o momento de nós repartir com os amigos, com os ouvintes, a palavra de Deus aos corações. Eu quero saudar com muita alegria o irmão Odair, que está aí participando conosco. Já está também a irmã Gracielma, a irmã Daniela também, várias pessoas aí na sintonia. E é para nós uma alegria ter você aqui conosco, nos dando a alegria da sua audiência. Aleluia, na tarde de hoje. Eu quero cumprimentar cada um de vocês que estão participando dessas bênçãos da programação Compartilhando Vida, levando esperança, levando salvação a você, a sua família, ao seu coração. Amém? Vamos lá, os irmãos aí que está agora conosco, eu convido você para a palavra de Deus. Agora, livro do profeta Samuel, capítulo de número 8, capítulo 8 do livro do profeta Samuel. Você que está aí agora participando, nós estamos agora ao vivo também pelo Facebook. Quem estava aí só na rádio e deseja participar ao vivo conosco, entre aí no Facebook, na página AD Pedra Fundamental, ou no grupo no Facebook Ouvintes da Programação Compartilhando Vida, também no meu Facebook, e dos irmãos que estão aí na tarde de hoje compartilhando a live. Você poderá estar ao vivo também recebendo uma porção da palavra de Deus na tarde de hoje. Hoje o capítulo 8 do livro do profeta Samuel, lembrando que nós estamos em uma jornada bíblica, jornada de leitura e meditação na palavra de Deus, e nós estamos com o livro do profeta Samuel, toda a igreja, todo o ministério
e aqueles que estão acompanhando e participando junto conosco também, aleluia, dessa jornada bíblica. Hoje chegamos no 8º dia da nossa jornada de leitura e meditação, que é o capítulo 8, e vamos estar repartindo com você mais uma porção da boa, da perfeita e da agradável palavra de Deus aos corações. Vem para cá, vamos para a palavra, vamos entender algo de Deus para as nossas vidas na tarde, aleluia, de hoje. Capítulo 8 do livro do profeta Samuel. Enquanto você está encontrando, vamos ouvindo aqui, aleluia, um pouco mais esse louvor. Em 2 minutos já começamos a transmitir a palavra de Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, livro do profeta Samuel, capítulo 8, diz assim a palavra de Deus. Vamos estar lendo até o versículo de número 3, amém? Até o versículo 3, nós vamos ler a palavra de Deus neste momento aqui de leitura, de reflexão bíblica. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Vamos ler o versículo 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Glória a Deus. Amém. Até aqui a nossa leitura neste momento. Meus irmãos, nós estamos com um texto da palavra de Deus
nas Escrituras, na palavra de Deus, aonde mostra aqui a segunda transição de Deus aqui no livro do profeta Samuel, porque houve um momento de transição sacerdotal ou ministerial, do ministério sacerdotal, e agora nós vamos contemplar, a partir desse capítulo, a transição de um sistema de governo, né, de um sistema para outro modelo de sistema. Até aqui, segundo o que a palavra do Senhor nos mostra, Israel, o povo de Israel, era governado através da teocracia, que é Deus governando através de pessoas que ele constituiu, que ele estabeleceu para governar, para liderar o povo de Israel. Vai haver a transição aqui da teocracia para o que é conhecido como monarquia, aonde quem vai governar agora são os reis. Por que isso acontece nesta ocasião? Eu quero observar com você e os irmãos que estão participando da jornada bíblica conosco. Você pode pegar papel, caneta para fazer algumas anotações que vai edificar a sua vida, que vai ser importante você entender, para entender a palavra de Deus e conhecer aquilo que temos aqui revelado para nós. A Bíblia Sagrada nos revela que até aqui, né, depois que há a transição sacerdotal, Samuel agora se tornara o sumo sacerdote, porque ele era, como diz a palavra de Deus, o sacerdote fiel. Deus havia falado que ele suscitaria ou levantaria um sacerdote fiel, que andaria diante do ungido do Senhor. Então Samuel, durante o seu ministério, é um sacerdote fiel. Samuel, ele é citado, glórias a Deus, por Deus, quando Deus está falando com o profeta Jeremias, dizendo, mesmo se fosse Samuel que estivesse orando, eu não ouviria a oração nessa ocasião. Lá na frente, no livro do profeta Jeremias, nós temos o profeta Jeremias orando a Deus por um povo que estava na desobediência, que estava no pecado, que precisava voltar-se para Deus, mas estava na rebeldia. Então, Deus, ele define, ele determina que haveria de vir um cativeiro, um sofrimento sobre o povo naqueles dias. E Jeremias, ao estar orando, ele fica entristecido e pensando, é por minha causa, é porque eu não sou, né, uma pessoa, um bom representante do povo diante de Deus. Jeremias, ele se sente mal, aí Deus vai aparecer para Jeremias e diz para Jeremias, Jeremias, não é por sua causa que eu não estou ouvindo a oração, não estou respondendo favoravelmente. Aí Deus declara dizendo, ainda que fosse o profeta Samuel, eu não ouviria, eu não atenderia esse pedido de ser favorável a um povo que está na desobediência. Foi o que Deus falou para Jeremias, mostrando que Samuel, ele foi um profeta de Deus, muito importante, na história do povo de Deus, foi um sacerdote fiel, que com fidelidade cumpriu a sua missão, cumpriu o seu ministério, cumpriu o seu chamado, fazendo o que o Pai, o que Deus determinou para ele fazer, a ponto de haver um grande avivamento espiritual em Israel, através do profeta Samuel. Agora observe um detalhe, o tempo passa,
o tempo passa na vida de todas as pessoas, seja ela uma pessoa que não tem nenhum título, nenhum nome, ou alguém que tenha a sua importância. Pode ser um grande homem de Deus, conforme é utilizado, ou alguém que Deus é grande na vida dele. O tempo dessa pessoa vai passar. E a Bíblia diz que o tempo de Samuel está se findando, porque o profeta Samuel, ele já havia envelhecido. Ele aqui nesse capítulo está velho. Ele já está avançado em idade. Samuel aqui, ele já não tem o mesmo vigor para andar pela geografia da nação de Israel, da mesma maneira de outrora, quando ele era ainda jovem, ele era novo. Aí a Bíblia revela que ele chama os seus filhos, por certo os instrui, ensina a eles o temor de Deus, a palavra de Deus e o ministério e a função de juiz, para julgar de acordo com os preceitos da palavra de Deus o povo de Israel, e constitui esses seus filhos. O nome de um se chamava Joel e o nome do outro se chama Abia, e eles foram estabelecidos como juízes em Berseba. E os filhos de Israel iam até eles para serem julgados, para serem instruídos de acordo com os princípios da palavra de Deus, ou serem julgados de acordo com esses princípios. Porém, a palavra de Deus revela, olha só, eu quero chamar a sua atenção nesse primeiro assunto aqui da mensagem, algo muito sério. Por mais que Samuel houvesse ensinado seus filhos por meio de palavras e de obras, por meio de palavras e pelo exemplo, a palavra de Deus nos mostra no versículo 3 que os filhos de Israel não andaram pelos caminhos dele. Antes eles se inclinaram à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. E aqui nós temos uma observação que eu quero trazer para você. Salmo 128, versículo 1, está escrito: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse era Samuel, um homem que temia ao Senhor e andava nos caminhos de Deus. Andava de acordo com os princípios da palavra do Senhor. Andava de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então, diante de Deus, esse homem era bem-aventurado. Era um homem também, em todo Israel, honrado. Ele era honrado por conta de quê? Por conta do seu caráter, por conta da sua integridade, por conta da sua fidelidade diante do Senhor. A Bíblia mostra que ele constituiu famílias e, ao constituir a família, ele teve filhos. Livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, está escrito: ensina o menino no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aqui nós temos algo muito importante que eu quero chamar a sua atenção, onde a palavra de Deus revela sobre um verdadeiro pai, um pai que teme a Deus e que anda nos seus caminhos ou no caminho do Senhor. Ele vai ser exemplo para os seus filhos e ele vai também ensinar os seus filhos. Então ele vai educar, ensinando os seus filhos por meio de palavras, de lições que ele pode ensinar, e ele vai também dar exemplo. Tem duas formas de ensinar aqui. Uma por meio de palavras, né? De forma didática, como se deve fazer, e também
por meio do exemplo. Samuel é um tipo de pai, entenda isso aqui, você que é pai, você que é mãe, que ensina os seus filhos por meio de palavras, falando e também por meio do exemplo. Um detalhe importante, quem ensina por meio do exemplo e também por meio de palavras, ele não apenas informa os seus filhos, mas ele vai estar trabalhando para formar o caráter dos seus filhos. Porque o exemplo de uma pessoa, o caráter de uma pessoa, a forma que ele vive, se torna uma grande lição de vida para aqueles que estão lhe observando. Então, o profeta Samuel é esse homem de Deus, que é um grande exemplo. E aqui vai um conselho para os pais. Quem tem sido você para os seus filhos, para nós pais? Você está ensinando por meio de palavras e por meio do exemplo ou somente por meio de palavras? É algo para se pensar, é algo para analisar, porque a palavra de Deus ensina em Provérbios, ensina o menino no caminho. Não é apontando o caminho para o seu filho, mas é você estando no caminho e mostrando pelo exemplo qual é o caminho que os seus filhos devem andar. E aqui o profeta Samuel é um homem que depois que ele está velho, que ele já está, né, nessa fase aqui da velhice, é alguém, irmão, que ele não vai ser aquela pessoa que vai dizer assim, olha, se meu filho trilhar um caminho errado, é por conta do meu mau exemplo. Não. Se os filhos dele trilharam esse caminho, que não foi o mesmo caminho de Samuel, eu vou ler o versículo 3 para você ver algo importante aqui. Porém, seus filhos não andaram. Ou seja, os filhos de Samuel não andou pelos caminhos do profeta Samuel. O caminho que ele andou foi o caminho do temor a Deus, da fidelidade a Deus, um caminho de integridade, andando de acordo com os princípios da palavra do Senhor, vivendo uma vida correta diante de Deus e diante dos homens. Ele tinha um bom. O profeta Samuel aqui, ele tem um bom tempo. A palavra do Senhor nos mostra, o profeta Samuel aqui é um homem irrepreensível. Alguém que se repreende se ele errasse. Então ele é um bom exemplo para os seus filhos. Os filhos dele não andar no caminho dele, quer dizer, quando eles crescem, quando eles agora começam a receber responsabilidade, eles se desviam. Eles trilham um caminho errado, mas não por responsabilidade dos seus pais. E aqui eu abro um parêntese para dizer para você, pai, você, mãe, que ensinou e quem sabe está em angústia, está aflito, porque apesar de ensinar, de fazer a sua parte, de cumprir o seu papel, a sua responsabilidade como pai, como mãe, ensinou seus filhos o caminho que se deve andar, a ser honesto, a ter um bom caráter, a ser uma pessoa que tem integridade, a temer a Deus, a andar nos caminhos de Deus. E apesar disso, de repente você tem alguém, um filho, alguém da sua família que apesar disso se desviou. Não fique se sentindo culpado por isso. Porque individualmente, preste bem atenção nisso, você que está ouvindo a palavra de Deus, individualmente, cada ser humano, cada pessoa, ele tem uma responsabilidade também diante de Deus. Tem muitas pessoas que estão desesperadas, aflitas, angustiadas por conta de um filho que está no caminho errado, mas que não foi você que instruiu ele ou que deu um mau exemplo para ele. E agora você está angustiado, meu querido, depois que, se você cumpriu a sua parte,
se você tem cumprido as suas responsabilidades como pai, ensinando no temor do Senhor, no caminho de Deus, a pessoa a viver uma vida correta, tanto por palavras como pelo exemplo, então durma com a consciência tranquila e entrega nas mãos de Deus. Entrega nas mãos do Senhor, porque se a pessoa está trilhando o caminho errado, um caminho que não convém, é por conta de decisões que o ser humano toma, de escolhas, por preferir muitas vezes olhar e trilhar o caminho dos maus exemplos e não do bom exemplo que tem, inclusive dentro da sua casa. Quantos filhos, preste bem atenção, você que está ouvindo a palavra de Deus, você jovem, tome cuidado com as suas escolhas. Se os seus pais têm te ensinado um bom caminho a trilhar, a viver uma vida correta diante de Deus, diante da sociedade, tome cuidado. A palavra de Deus diz assim, olha, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra e para que você seja bem-sucedido. Quantos filhos que em vez de olhar para o conselho do pai, o conselho da mãe, começam a olhar os exemplos dos colegas lá fora, dos maus exemplos lá na rua. E quando quando a mãe vai falar alguma coisa, alguns filhos ainda desrespeita, zomba, diz para o pai, diz para a mãe, não estou nem aí, tome cuidado. Porque o caminho da derrota é o caminho da desonra. Quando você desonra pai e mãe, seguindo maus exemplos e não bons exemplos, então pode ter certeza. É possível falar acerca do futuro de uma pessoa quando ele está desonrando, desobedecendo pai e mãe, quando eles estão ensinando o bom caminho. É possível revelar sem estar lá o futuro dessa pessoa. Porque se a pessoa está vivendo uma vida de desonra, a Bíblia vai dizer o quê? Os dias dela não vai se prolongar e não será bem-sucedido. Tem pessoas que é talentosa, tem pessoas que é inteligente, porém elas não prosperam, elas não conseguem, a vida não vai para frente. Sabe por quê? Por causa da desonra ao pai e à mãe. Em não seguir o bom exemplo do pai e o que os pais estão ensinando. Tome cuidado, jovem, com as suas escolhas. Tome cuidado com as suas decisões. Atente para o conselho do Senhor. Atente para o conselho dos seus pais quando eles te ensinam a andar no temor do Senhor. Essa era uma observação que eu precisava fazer aqui. Através dessa palavra de Deus. Nem sempre alguns filhos estão no caminho errado, nem sempre o pai é o responsável. Muitas vezes o pai e a mãe andou num bom caminho, mas o filho decidiu trilhar o seu próprio caminho e fazer as suas escolhas. Assim aconteceu com os filhos do profeta Samuel. A Bíblia diz que os seus filhos não andaram nos seus caminhos. Em segundo lugar, a palavra de Deus vai revelar para nós que os anciãos de Israel, as autoridades de Israel, vai até o profeta Samuel. Quando eles vão até o profeta Samuel, versículo 4, então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Quando eles chegam ali, eles vão falar para o profeta Samuel, dizendo, olha, Samuel, você já está velho, já estás velho, já estás avançado em idade, e os teus filhos, olha só, os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos julgue, como tem todas as nações. Então, aqui nós temos as razões pela qual os anciãos de Israel vai até o profeta Samuel. Eles agora vão até ele e apresentam as suas razões. Olha, primeiro, você já está velho. Você não está com condição
com vigor para nos julgar, para cumprir o seu ministério aqui na terra de Israel. Então, o motivo pela qual nós estamos aqui é esse. Segundo motivo, os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Entenda uma coisa, o mau exemplo dos filhos do profeta Samuel, que não estava andando de acordo com o que ele andava, agora leva os anciãos de Israel a ir até ele. Quer dizer, já estava causando, aquele mau exemplo, causando um mau testemunho naquela terra, na terra de Israel. Estava trazendo prejuízo, levando pessoas a murmurar por conta daquelas atitudes. Terceiro lugar, e aqui revela o centro, o coração do porquê eles vai até o profeta Samuel. Eles vai dizer assim: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos julgue como tem todas as nações. O povo, eles aqui agora revela o coração deles, o que estava no coração deles. A Bíblia revela aqui que eles estavam, preste atenção, meus amigos, você que está ouvindo a palavra de Deus, para você entender, olha que coisa importante aqui. Eles estavam olhando para os outros modelos de governo. Eles estavam olhando para as outras nações. Eles estavam olhando para outros povos e vendo que aqueles povos tinham o que é chamado de rei. Tinha um sistema de governo conhecido como monarquia. Aí a Bíblia diz que eles vai até o profeta Samuel e declara dizendo: constitui-nos um rei como tem as outras nações, para que o rei nos julgue e para que ele venha estar governando sobre nós. A Bíblia Sagrada revela que quando Samuel ouve isso, Samuel se entristece. E Deus também vai revelar para Samuel, aqui, quando Samuel se entristece, Deus vai dizer: Samuel, não fique triste, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Foi o que Deus falou, entenda. Quem governava o povo era Deus que governava através dos líderes que ele levantava. Agora o povo está olhando para o modelo fora do território de Israel, desejando um modelo semelhante às outras nações. E aqui nós vamos aprender uma lição, e eu quero destacar para você sobre algo que é uma necessidade de uma pessoa ou de um povo, e aquilo, meu amigo, que é, por exemplo, com base no olhar da pessoa, quando é concupiscência dos olhos. Porque existe uma diferença entre uma necessidade que você tem e por isso você vai levar a sua necessidade diante de Deus. E existe aquilo que é concupiscência dos olhos, cobiça dos olhos. Eles apresentam dois problemas que eram reais, mas o terceiro que eles apresentam, Deus vai revelar que era a concupiscência dos olhos, que é porque eles estavam olhando para as outras nações. Não era porque eles realmente estavam preocupados, porque quando existe um problema no meio do povo de Deus, é levar essa situação diante de Deus e Deus vai entrar com a providência. Mas aqui eles utilizam essas duas circunstâncias. Samuel está velho e os filhos dele não andam no mesmo caminho. Então chegou o momento de nós buscarmos aquilo que a gente está querendo com base no que nós estamos vendo. É o quê? Concupiscência dos olhos, a vista. E a Bíblia Sagrada revela algumas coisas lá no livro de 2 João, capítulo 2, versículo 17, que existe três coisas que não vêm de Deus, mas é do mundo.
que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. A Bíblia diz que isso aí não vem do Pai, não vem de Deus, mas vem do mundo. E aí o texto diz, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É importante discernir se o que você está querendo é para fazer a vontade de Deus ou se é tão somente a concupiscência dos olhos. Ou se é somente, presta atenção nisso, se é tão somente um desejo que está no seu coração para ser igual a alguma outra pessoa que tem o que você não tem. Por quê? Tem muitas pessoas que ele quer algumas coisas porque ele viu que o vizinho dele tem. Quantas pessoas que estão de olho no que é dos outros, de olho no que o outro tem. E aí, por conta da cobiça dos olhos, o desejo, porque você viu, por exemplo, tem pessoas que se alguém comprar uma camiseta nova de alguma marca, aí aquela pessoa já começa a cobiçar. E quer comprar também, e quer aquilo também, porque o outro tem. Se um vizinho comprar um carro novo, meu Deus, aquele que está com a cobiça dos olhos, ou a concupiscência dos olhos, ele quer também. E entra a questão, inclusive, da inveja. Porque muitos começam a invejar os outros, aquilo que o outro tem. E está buscando algumas coisas não por causa da necessidade. E eu quero trazer fundamento bíblico aqui para o que você está ouvindo. A palavra de Deus diz aqui no livro de Tiago. Vamos abrir a palavra de Deus. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1 a seguir. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedes mal para gastardes nos vossos deleites. Quantas pessoas que o que ele está desejando não é com base em uma necessidade, mas é com base em quê? Na cobiça, na concupiscência dos olhos, na cobiça dos olhos. E tem momentos, preste bem atenção, quando você vive com base na cobiça dos seus olhos e não buscando sempre viver de acordo com a vontade de Deus, isso revela que você está rejeitando a Deus para viver de acordo com a sua vontade. Eu vou repetir. Quando você vive de acordo com a cobiça dos seus olhos e não de acordo com a vontade de Deus e com a palavra de Deus, isso revela que você está rejeitando a vontade de Deus, rejeitando a Deus para viver de acordo com a sua própria vontade. Então nós vamos aprender aqui, precisamos ouvir a voz de Deus. E você precisa fazer uma análise do seu coração. O que você deseja, o que você está querendo, é algo por uma motivação correta no seu coração? Qual é a motivação das suas orações? Qual é a motivação do seu pedido? Qual é a motivação daquilo que você está querendo? É por causa de uma real necessidade ou é por conta da questão da ostentação de bens?
para você mostrar que você tem, para você pisar em outras pessoas e querer se mostrar melhor que elas. A Bíblia diz que esse é um pedido mau e Deus não se agrada desse pedido. Deus não se agrada de uma oração invejosa. Deus aqui vai responder. Quando Samuel se entristece, Deus fala: Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Eles não estão querendo que eu reine sobre eles. Eles querem um rei. E aí eu abro um parêntese para fazer a seguinte observação. O que eles estavam pedindo, Deus já tinha falado que ia chegar o momento que ele ia dar. Deus já havia revelado que haveria de dar um rei para o seu povo. Alguém queria governar o seu povo. Está escrito no livro de Gênesis. Gênesis capítulo, os últimos capítulos, eu quero ler para você. Gênesis 49, versículo 8. Judá, a ti te louvarão teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? Versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, pastor, o que isso quer dizer? Olha só o versículo 10, o cetro, quem é que usa cetro? É o rei. Então Deus já havia feito uma promessa, que dentre os filhos de Israel teria um cetro, quer dizer, alguém vai ter um reino, vai ter rei entre o povo, mas quem daria esse rei e o reino seria Deus. Não seria alguém, o povo implantando. Porque Deus tem o tempo certo de te dar o que você precisa. Tem algo que você quer que Deus vai dar, mas Ele vai dar no devido tempo. Tem a hora certa de Deus dar aquilo que você deseja. Quando o povo, eles vai até o profeta Samuel e pede um rei, olha só isso aqui. Nós vamos ver no capítulo 9, o primeiro rei de Israel, o primeiro capitão que vai governar sobre Israel, não é da tribo de Judá. É da tribo de Benjamim. Deus já tinha falado, eu vou dar rei, eu vou dar o legislador, mas será da descendência de Judá. Quando o povo pede, não vem do jeito que Deus quer dar. Permita-me lhe dizer, quando você antecipa as coisas, quando Deus já falou assim, ó, eu vou te dar o que você precisa, com base no projeto e no plano que eu tenho a teu respeito, mas será, preste atenção, vai ser no meu tempo. Aí quando você antecipa e está falando para Deus, Deus, eu quero agora. Então não vem da maneira que Deus quer dar. A sua bênção não vem como uma grande bênção. A bênção vem com muitos espinhos. Eu vou repetir. Quantas pessoas que tem algo que Deus já reservou para ela, que Deus já preparou para você. Mas quando você começa a antecipar as coisas, aquilo que você deseja, inclusive Deus vai dar,
vem para a tua mão, mas não vem de forma plena, de forma completa. Vem da forma errada. E quando algo vem da forma errada, aquilo vai te machucar. Aquilo, em vez de trazer alívio, alegria e paz, vai trazer peso. Vai trazer algumas dores. Vai trazer alguns sofrimentos, vai trazer algumas percas também. Já parou para analisar? Você está querendo algo de Deus e Deus aí fala assim, tá bom, pode receber essa bênção. Mas a bênção vem, no meio dela vem espinhos. Vem algumas coisas que te machucam. Por quê? Porque você está querendo algo com base na cobiça dos olhos, antecipando as coisas. Não antecipe. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Aprenda a esperar a hora de Deus. No Salmo 40 está escrito, esperei com paciência no Senhor ou pelo Senhor. E ele se inclinou para mim. Olha só, Salmo 40. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então, quando você espera o tempo de Deus com paciência no Senhor e você clama a Ele, em vez de clama a Ele e aprende a clamar e esperar o tempo de Deus, então você vai ser colocado aonde? Em lugar firme. Firmou os meus pés sobre o quê? Sobre uma rocha. Você vai ter o que mais? Versículo 3. E pôs um cântico novo, um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Quando você aprende a esperar o tempo de Deus. Quando você tira essa ansiedade, pede perdão a Deus e clama, Senhor, tem misericórdia de mim, tira de mim esses olhos invejosos, às vezes, cheio de cobiça. E começa você mesmo, não com base na cobiça, querendo o que o outro tem, mas falando, Deus, o que o Senhor tem reservado para mim. Porque, preste bem atenção, olha, e é lindo, tá tudo na palavra de Deus. O que existe de Deus para a tua vida está tudo na palavra. Não precisa ficar de olho no que é dos outros. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Eu vou repetir, a Bíblia tem muitas promessas. E sabe para quem é essas promessas? É para você. Como é que você vai descobrir o que Deus tem para você? Lendo a Bíblia, a palavra. E quando você começa a orar com base nas promessas de Deus, aguardando o que Deus tem para a tua vida, e não vivendo com base no que você vê, ou querendo o que é do outro, mas olhando para a palavra de Deus e descobrindo naquele que te criou, naquele que te formou, o que Ele tem para você. Aí você vai começar a analisar e vai observar, meu Deus, quantas coisas maravilhosas o Senhor tem para mim. Aí você vai começar a orar com base no que Deus tem reservado para você. E não com base no que você está olhando na vida de outras pessoas. E Deus tem coisa boa para a tua vida. Como nós já ouvimos na mensagem dessa semana. Nós ouvimos em uma mensagem dessa semana, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então o que Deus tem para mim? Ele tem vida e Ele tem para você e para mim vida e vida com abundância. Então nós devemos sempre pedir a Deus ou clamar com base no que Deus tem para nós e não com base na cobiça e concupiscência dos olhos. Estamos fechando essa palavra de hoje. Mas eu quero que fique fixado no seu coração. Comece a ler a palavra de Deus e a observar a palavra de Deus.
e ver o que o Senhor tem reservado para você. Tudo que você realmente necessita para você viver e para você cumprir o seu propósito pela qual você nasceu para cumprir e pela qual Deus te chamou. As promessas que é necessário para a tua vida, está tudo aqui na palavra de Deus. Então comece a orar a palavra. Comece a buscar a palavra. A orar e a clamar de acordo com a palavra. Um dia Jesus disse assim para os seus discípulos, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Jesus disse, olha, preste bem atenção, se vós estiverdes em mim, aleluia, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quando começamos a orar, o que está na palavra de Deus, de acordo com as palavras de Jesus que está em nós, de acordo com as palavras de Deus que está na nossa vida, que entrou no seu coração porque você está buscando a palavra. Aí a Bíblia diz, Jesus fala, pedireis tudo o que quiserdes. Porque a sua oração, quando a palavra está em você, você está em Cristo, e as palavras de Cristo estão em você, você não vai fazer oração alguma com base na cobiça. Nós não faremos oração com base na cobiça, com base na concupiscência carnal, com base na soberba da vida, que é a questão da ostentação de bens. Você vai orar com base naquilo que Deus prometeu para você e que você precisa. Diga assim agora, você que está aí, diga assim, Senhor, mostra para mim, quando eu estiver lendo a tua palavra, meditando na tua palavra, o que o Senhor tem para mim. Mostre para mim. E você pode orar assim também, Senhor, me concede, me prepara e me concede tudo aquilo que está escrito na tua palavra, que o Senhor tem reservado para a minha vida. Porque na palavra de Deus está revelando tudo o que você precisa. Tudo o que você necessita, tudo que é seu, é direito seu, você pode pedir ao Pai. Mas tem um detalhe. Há um tempo, Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Para todas as coisas tem um tempo determinado. Tem coisas que você está querendo agora, que tem um tempo determinado para Deus concretizar na sua vida. Tem coisas que você está desejando, mas que tem um tempo. Por isso que é importante você saber e entender de Deus assim, peraí, o que Deus ele quer que eu viva hoje? Qual é o propósito divino para a minha vida no tempo que se chama hoje? Para de viver ansioso e inquieto pelo amanhã. Entenda em Deus, busque em Deus o que o Senhor tem para a tua vida hoje. Agradeça pelo hoje, ore pelas promessas de Deus para a tua vida que precisa e que vai se cumprir hoje. Ficar ansioso, inquieto, inquieta pelo dia de amanhã não resolve nada. Mas buscar a Deus e buscar na palavra de Deus o que o Senhor tem reservado para a nossa vida hoje, isso é o mais importante. Porém, hoje também não viva na inércia. Porque tem alguns extremos, ou muitas pessoas, ou está vivendo inquieto, ansioso pelo amanhã, ou por aquilo que não está nas suas mãos, ou por outro lado tem a questão da inércia. No hoje, quando era para estar fazendo alguma coisa que Deus já confiou na tua mão para você fazer, para você viver, a pessoa está parado. Não,
com paz, como nós aprendemos na oração inicial, na programação, com paz em Deus e de Deus. Vamos entender o que é para hoje, o que é para agora. O que não está no seu controle, entrega para Deus. E o que está, cumpra agora, faz o que precisa fazer. Há momentos que você só pode orar, mas há momentos que você pode fazer alguma coisa além disso. Então é entender o tempo de Deus, o que o Senhor tem preparado para a minha vida, para a sua vida hoje. Amém? Orar e pedir, Senhor, o que o Senhor quer me dar, que é promessa tua para a minha vida hoje, me concede. Me capacita, me estrutura e me prepara para o que o Senhor tem reservado para a minha vida amanhã. Amém? Essa é a palavra de Deus para o teu coração na tarde de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Já já voltamos com um momento de oração nesta tarde. Glória a Deus. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos de volta, com essa palavra de Deus para o seu coração. Eu creio que o Senhor está falando conosco. Comigo Deus falou, Falou com mais alguém aí, amém? Que fique essa palavra do Senhor gravada em nossos corações e vamos procurar praticar o que o Senhor tem ministrado em nossos corações nesse dia. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, aleluia, e levar tudo perante o Senhor. Vamos colocar diante de Deus, aleluia, aquele que é bom, aquele que é fiel, aquele que tem ministrado aos nossos corações, aleluia, a sua palavra, a sua vontade, amém? Vamos entregar nas mãos dele. Vamos entregar tudo para Ele. Aleluia. Ele é fiel. Ele é bom. Coloca tudo diante de Deus. Confia, minha irmã. Confia, meu irmão. Creia. Aleluia. Nesse Deus maravilhoso. Creia nesse Deus que te ama, sim. Creia nesse Deus que está cuidando de nós. Creia, creia, creia. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, eu quero mais uma tarde te agradecer pelo teu cuidado para conosco, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, porque o Senhor está falando por meio das tuas palavras. Oh Pai, concede-nos, Senhor, essa estrutura de ser paciente, de buscar o que o Senhor tem prometido para nós na tua palavra,
meu Deus, e não ficar ansioso, inquieto ou cobiçando, meu Deus, algumas coisas que não é para nós nesse tempo, mas que sejamos, aleluia, pessoas que buscam as tuas promessas, a tua palavra, que o Senhor tem reservado para nós. Visita cada coração nessa tarde, traz paz, paciência, contentamento, esperança. Aumenta a fé desse irmão, aumenta a fé dessa irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que em breve, ó Pai, na tua presença, aleluia, cada um venha contar o seu testemunho, que valeu a pena esperar, que valeu a pena confiar, e que o Senhor, como está nesse louvor, escreveu uma nova página na sua história, e é uma página de vitória. Eu creio, Pai, nós cremos e concordamos com essa grande obra do Senhor em cada lar, em cada vida, em cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entregamos cada vida e cada causa em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, e amém, e graças a Deus, e graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, está aí, povo de Deus, essa mensagem, esse hino especial para você, amém? Você crê que tem uma nova página de Deus sendo escrita para com a tua vida? Creia, 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 com base na palavra do Senhor, na revelação do céu, aleluia, tem algo especial de Deus sim, para a tua vida, amém? Deus abençoe. Fique com a palavra do céu para o teu coração. E você que está aí na região de Campinas aqui, eu quero convidar você para hoje, 19h30. Hoje às 19h30, aleluia, mais um dia do propósito, aliança com Deus, experimentando curas e milagres. Será uma bênção para a glória de Deus. Você não pode perder. Venha se envolver nessa dimensão de glória, nessa dimensão do céu. Venha para cá, Rua 5, número 23, Chácara Bela Vista. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Programação Compartilhando Vida, trabalhando pela sua verdadeira felicidade. Felicidade verdadeira somente em Jesus.